Marcos capítulo 3 versículo 31 a 35 tema: a verdadeira família de Jesus. Então chegaram sua mãe e seus irmãos, e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Marcos 3 e 31 da manhã. Contexto: Jesus estava dentro de uma casa, cercado por uma multidão. O ambiente estava tão cheio que era impossível entrar facilmente. Sua mãe, Maria, e seus irmãos chegaram e ficaram do lado de fora, pedindo que alguém o chamasse. É importante lembrar que, pouco antes, Marcos capítulo 3 versículo 21, alguns familiares haviam demonstrado preocupação com Jesus, pensando que ele estava exagerando em seu ministério. Agora, Marcos conecta esse episódio com o ensinamento sobre quem realmente pertence à família de Deus. Versículos 32-33. Olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Jesus responde: quem é minha mãe e meus irmãos? À primeira vista, essa resposta pode parecer dura. Mas Jesus não estava rejeitando Maria nem desrespeitando sua família. Pelo contrário, ele estava aproveitando aquele momento para ensinar uma verdade espiritual muito profunda. Versículo 34, e, olhando para os que estavam assentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Imagine essa cena. Jesus olha para cada pessoa sentada ao seu redor. Provavelmente havia pescadores, mulheres, crianças, idosos, pessoas simples e até pessoas antes rejeitadas pela sociedade. Então ele diz: vocês são minha família. Que declaração maravilhosa! Versículo 35, pois qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui está o centro da mensagem. Jesus ensina que isso não diminui o valor da família biológica. A Bíblia continua ensinando que devemos honrar pai e mãe e cuidar dos nossos familiares. Mas Jesus mostra que existe uma família ainda maior, a família espiritual. O que significa fazer a vontade de Deus? Não significa alcançar perfeição. Significa viver com um coração disposto a ouvir, confiar e obedecer ao Senhor. Quem pertence a Cristo deseja caminhar segundo sua vontade, mesmo reconhecendo suas limitações e dependendo da graça de Deus. Aplicações para nossa vida. 1. Deus nos recebe em sua família. Talvez alguém tenha uma família unida. Talvez outro tenha vivido rejeição, abandono ou conflitos. Jesus mostra que, em Deus, ninguém precisa estar sozinho. Todo aquele que crê nele faz parte de uma família espiritual. 2. Nossa identidade está em Cristo. Nossa maior identidade não é nossa profissão, nacionalidade ou sobrenome. Nossa maior identidade é sermos filhos de Deus. 3. A obediência demonstra nosso amor. Jesus não disse: quem apenas me conhece. Nem, quem apenas frequenta um lugar de culto. Ele falou: quem faz a vontade de Deus. A verdadeira fé produz uma vida transformada. Curiosidade bíblica: Marcos menciona irmãos de Jesus em vários momentos. Entre eles aparecem nomes como Tiago, José, Judas e Simão, Marcos capítulo 6 versículo 3. Ao longo da história da Igreja, existem diferentes interpretações sobre quem eram esses irmãos. Alguns entendem que eram filhos de Maria e José nascidos após Jesus. Outros entendem que eram parentes próximos, como primos. Há também quem considere que fossem filhos de José de um casamento anterior. Independentemente da interpretação adotada, a mensagem principal deste texto permanece a mesma. Jesus está ensinando sobre a família espiritual formada por aqueles que fazem a vontade de Deus. Para refletir, tenho buscado conhecer e fazer a vontade de Deus no meu dia a dia. Minha fé aparece apenas nas palavras ou também nas minhas atitudes? Tenho acolhido meus irmãos na fé como parte da família que Deus me deu. Uma pequena oração. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me convida a fazer parte da sua família. Dá-me um coração obediente, sensível à tua voz e disposto a fazer a tua vontade. Que eu ame meus irmãos na fé e viva de maneira que honre o teu nome. Em teu nome eu oro. Amém. Amiga, gosto muito da forma como Marcos organizou este capítulo. Ele começa mostrando a oposição a Jesus, passa pelo ensino sobre o pecado contra o Espírito Santo e termina revelando algo cheio de esperança:
Quem faz a vontade de Deus é recebido por Jesus como parte da sua própria família. Que privilégio maravilhoso!